Mera embriaguez e estupro de vulnerável. A pessoa estar embriagada pode configurar a situação de vulnerabilidade que caracterize o crime de estupro de vulnerável? Essa é uma situação bem complicada e os tribunais estão fixando os seus entendimentos. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, que entendeu que não se pode confundir a mera embriaguez capaz de afastar uma eventual inibição com a situação de vulnerabilidade daquela pessoa que não pode oferecer nenhum tipo de resistência. Antes de comentarmos essa decisão, como de costume, vamos localizar em nosso ordenamento jurídico onde está previsto o crime de estupro de vulnerável. Esse crime está previsto no artigo 217-A do Código Penal, que determina ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º, incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Portanto, a questão da embriaguez, ela vem tratada na parte final do parágrafo 1º do artigo que eu acabei de ler, ao mencionar a expressão que, por qualquer causa, não pode oferecer resistência. Esse crime, ele é de máximo potencial ofensivo e ele é considerado um crime hediondo. Portanto, é muito importante fixar os limites. Será que uma pessoa embriagada que tenha conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso estará sendo vítima do crime de estupro de vulnerável? Ou a pessoa tem que estar praticamente desacordada e não oferecer nenhuma resistência? Aqui a doutrina ela acaba exemplificando como Boa Noite Cinderela. A pessoa toma um Boa Noite Cinderela, fica desacordada e aí se tiver uma conjunção carnal é um estupro de vulnerável. Qual então que é o limite dessa embriaguez? Pode estar simplesmente embriagada ou tem que estar desacordada? Vamos entender o caso concreto como de costume, que aí fica mais fácil para a gente visualizar a situação. De acordo com a denúncia do Ministério Público, 3 homens, durante um congresso na cidade de Campos do Jordão, aqui no estado de São Paulo, mantiveram relações sexuais com uma colega que estava embriagada, portanto, impossibilitada de oferecer resistência. Desde o início, estes homens negaram a acusação e disseram que o ato sexual praticado foi de forma consensual. Os homens ainda esclareceram que ninguém estava embriagado, porque como estavam em um congresso, no dia seguinte eles teriam que dar continuidade aos trabalhos. Segundo a versão oferecida pelos réus, todos ingeriram apenas uma lata de cerveja cada. Em primeiro grau, os homens foram condenados a 10 anos de prisão cada um. Inconformados, eles apelaram dessa decisão que foi reformada pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo. No entendimento do relator desembargador Guilherme de Souza Nucci, houve dúvidas sobre a real situação de vulnerabilidade desta vítima. Segundo ele, não se pode confundir um estado de embriaguez com uma situação de vulnerabilidade daquele que de fato não pode oferecer nenhum tipo de resistência. E prosseguiu o desembargador. Inclusive esse desembargador, ele é muito conhecido no mundo acadêmico. Ele é autor de várias obras de direito penal e processo penal. Portanto, ele é um profundo conhecedor da matéria. Abre aspas. O consumo de álcool, no mais das vezes, é relevante fator para retirar o sentimento de vergonha e embaraço, permitindo que o indivíduo pratique atos que, absolutamente sóbrio, não os faria. Essa hipótese, todavia, não é equiparada à ausência de capacidade de oferecer resistência, o que demanda a impossibilidade física ou psicológica da vítima em manifestar a sua vontade.
Embora a palavra da vítima ela assuma grandes proporções nos crimes sexuais, ela deve ser corroborada com as demais provas no processo. E no entendimento do desembargador, abre aspas novamente, assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo haver dúvida em favor dos réus, sendo a absolvição medida de justiça. Ante exposto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo defensivo para absolver os réus com fundamento no artigo 386, inciso 6º do Código de Processo Penal. É, sem dúvida alguma, uma decisão bastante interessante. Quem quiser conferir, basta acessar os autos número 0002014-46.2013.